A paz do Senhor Jesus, mais um Café com Jesus, mais um devocional. Hoje eu trago para vocês o devocional do dia 14, Eclesiastes capítulo 2, do 1 ao 14, Conselho para a vida. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa. Agora eu vou ler a explicação para vocês, tá? Em Eclesiastes, Salomão faz uma análise sobre a vida. Ele disse: resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. E digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Pela experiência, Salomão nos ensina que o mais importante não é como se começa, mas como se termina a vida. E para terminar bem, olhando para o passado com alegria, é preciso viver a vida, cumprindo o propósito de Deus. Essa parte aqui que eu li é muito interessante, porque fala, né? O importante não é o começo, e sim o fim das coisas. Por quê? Porque tem muitas pessoas que começam bem, que aceitam a Jesus, que começam a servir a Deus, mas no decorrer do caminho ele se desvia e o final é triste. Ele acaba perdendo a salvação porque encontrou distrações. Então você que está me ouvindo aí, nesta manhã, cuidado com as distrações que o inimigo vai colocar na sua mente e no seu caminho para que você venha se desviar dos caminhos do Senhor. Muito cuidado. Salomão começou bem sua jornada. Ele foi escolhido por Deus para suceder o trono de seu pai e liderar seu povo. Com sinceridade, quando ainda jovem, escolheu sabedoria em vez de riquezas e Deus abençoou abundantemente. Infelizmente, no meio do caminho, se deixou levar pela influência de muitas mulheres estrangeiras, que possuiu e permitiu a adoração de falsos ídolos. Bom, Salomão aqui, ele foi um rei sábio. Certa vez o Senhor perguntou para ele o que ele queria, ele pediu sabedoria para Deus, e Deus fez com que ele se tornasse o homem mais sábio. E ele tinha muita sabedoria para governar. Só que ele não tinha sabedoria em todas as áreas. Porque nós vemos que Salomão ele se casou com 1000 mulheres. E essas mulheres, elas influenciaram Salomão. Então, como que um homem que tinha tanta sabedoria conseguiu ser influenciada por mulheres? O que eu quero dizer para vocês com essa palavra? Você sempre vai ter um ponto fraco. Você sempre vai ter algo que vai te fazer pecar. Todos nós temos algo que é mais... que nos faz pecar. Vamos dizer assim, um ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Alguns é a carne, outros é a comida, outros é o lado de falar mal dos outros, enfim. Cada um sabe aonde o seu sapato aperta, digamos assim, né? Cada um sabe aonde está mais propício a pecar. E o Salomão estava mais propício a pecar nesse quesito de mulheres. Então tenha muito cuidado, né, nessas questões do ponto fraco. Se você sabe que você tem um ponto fraco por alguma coisa, tenta ficar o mais longe possível. Se você tem um pecado, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um pecado de falar mal dos outros, não fique perto de pessoas que te ajudem a falar mal dos outros. Se distancie. Não fique perto. Tente não ficar perto das pessoas que te ajudam, que dão legalidade para aquilo que você fala. E ore e faça jejum também, porque o jejum ele quebra as obras da carne. Aos olhos do mundo, Salomão aproveitou a vida, realizando os prazeres da carne. No entanto, ao fim de sua jornada, declarou que riquezas, paixões e fama foram inúteis, como correr atrás do vento. Ao olhar para trás, não teve alegria em todos os seus anos, mas arrependimento por ter desviado seu olhar de Deus, desobedecido às ordens dele. No final, a gente vê aqui, né, Salomão arrependido por ter feito todas aquelas coisas, né? Esse homem sábio deixa um conselho vital para a sua descendência e para nós hoje. Se quisermos viver e terminar bem a vida, é preciso temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, pois foi para isso que fomos criados. Se seguirmos esse ensino e colocarmos em prática ao envelhecermos,
olharemos para trás e diremos: valeu a pena. Essa foi a palavra de hoje, que você possa ter sabedoria e que o Senhor venha abençoar você e a sua casa. Amém.